Bom, o governo Bolsonaro tentou fazer com que a economia fosse resolvida acariciando, sobretudo, o agronegócio. E essa era uma das frases repetidas, né, de Bolsonaro ao longo das nossas piores crises de altos e baixos ao longo da pandemia, que era a capacidade de resistência, de recuperação do agronegócio. O agronegócio foi super bem cuidado, cuidado de perto pelo governo Bolsonaro, mas o governo, além de ser negacionista, muito bem colocado pelo Sakamoto, também é um governo de mentalidade e administração muito pequena, né? O tamanho da pequenez, parece paradoxal, mas o tamanho da pequenez do governo Bolsonaro é enorme. Então, com toda a sua carícia no setor do agronegócio, o governo foi absolutamente minado pela sua falta de administração ao longo da pandemia, da falta de cuidado ao mesmo tempo em que o governo Bolsonaro falava, o presidente Bolsonaro falava da priorização da economia, inclusive fazendo um contraponto ridículo entre a economia e a saúde, né, nos nossos primeiros momentos ali de pico chegando com relação à pandemia, dessa de uma certa oposição com relação à economia e trabalho e à saúde, como se essas coisas pudessem disputar entre si. Ao mesmo tempo em que ele fazia esse discurso, a economia já estava completamente estagnada. Quer dizer, a falta de uma liderança política para lidar com a questão da pandemia, de ter um plano de vacinação bem desenhado, claro, bem feito, da distribuição de dados, da proatividade do governo com relação aos males causados, o impacto causados pela pandemia, da perda de emprego, da perda de capacidade de compra da população, quer dizer, vendo o Brasil voltando para a sua condição de fome, da sua população mais pobre, sem fazer absolutamente nada, pensando única e exclusivamente no agronegócio. Então, para além dos efeitos, né, danosos da postura negacionista do governo na pandemia e na questão climática, como colocou o Sakamoto, claro, tem as coisas da natureza da qual a gente não tem controle, mas uma boa gestão tem controle e sabe lidar. Para além disso, os impactos do negacionismo do presidente da administração do governo Bolsonaro na pandemia, com relação à pandemia, enquanto olhava única e exclusivamente para o agronegócio, como se fosse a única coisa capaz de salvar o Brasil, como se você não precisasse ter, inclusive, uma infraestrutura que desse conta de receber desse escoamento, de fazer com que a economia pudesse circular. Ela é uma das responsáveis na condição na qual a economia chegou. Isso era uma coisa que estava mapeada, desenhada, não precisava ser um grande economista para ver que era impossível, cada vez mais impossível manter essa meta que foi colocada na condição na qual o país se encontrava e na maneira como o governo liderou o país, como o presidente liderou o país ao longo das nossas piores crises durante a pandemia.